Muito bem, pessoal, então aqui dando sequência ao que eu disse no vídeo anterior, eu ia trazer esse vídeo aqui detalhando um pouco mais como que eu consigo converter uma medida de repique elástico em capacidade de carga mobilizada, né? Então isso aí é uma coisa muito interessante. Se você não viu os vídeos anteriores ainda no qual eu explico o que é nega e o que é repique, então veja os dois vídeos anteriores. Muito bem, vamos lá. Então eu detalhei lá que tem dois métodos assim que eu trabalhei, que eu acho interessante, que é o método de shells modificado por Rosa posteriormente e também o de shells modificado por Veloso. Tem outros, né, Uto et al, e tem alguns outros também aqui que não me vem à mente agora, mas tem trabalhos de outros autores. Mas aí eu filtrei e citei os dois. Por que eu não vou utilizar e discretizar o método de Shells e Rosa aqui? Primeiro porque para não ficar extenso demais, né? Porque trazer dois métodos às vezes fica muito confuso e tudo mais. E segundo, porque o método de Shells e Rosa ele só dá para usar se você tiver o modo de elasticidade do concreto dinâmico. Se você não tiver o modo de elasticidade dinâmico, não vai dar resultado bom. Isso é uma coisa que prescreve o método deste autor. E o modo de elasticidade dinâmica ele não é tão fácil de conseguir para as estacas, né? Então por isso que nós vamos discretizar somente o de Shells Veloso. Aqui está a equação no qual verifica a capacidade de carga mobilizada de Shells Veloso. Vamos entender o que é, né? É o repique, né? Que a gente viu lá na aula anterior, que é a parcela de C2 mais C3 menos C3. Como assim, né? Então não poderia colocar C2 de uma vez? Poderia, a mesma coisa. Então o K, que é o C2 mais C3 menos C3, é igual a C2. Você pode pegar a medida total do repique medido lá no diagrama e subtrair pela medida de C3. A gente vai ver o que é. Então, como a gente mencionou, né, o C2 é a deformação elástica da estaca, né, e o C3 é a deformação elástica ali do solo na ponta da estaca. Temos o A, que é a área da seção transversal, né? Se for diâmetro, aí você faz o diâmetro equivalente. O E é o modo de elasticidade do concreto utilizado na estaca. Esse aqui não precisa de ser o dinâmico. Pode ser o que a gente vai usar aqui, que é o secante mesmo lá prescrito pela NBR 6118, tudo bem? Então vamos lá. E o L, né, que é o comprimento da estaca foi cravado. E o fator, o delta aqui, que é o fator de correção que varia entre 0 e 1. Então a gente pega toda essa parte aqui e divide pelo fator de correção vezes o comprimento. Então, já que o fator de correção está entre 0 e 1, obviamente esse comprimento vai ser diminuído, né? Então, por que ele foi diminuído? Essa foi uma das alterações que Veloso propôs no método original de Shells. Ao invés de se considerar o comprimento total da estaca, vamos supor 9 metros que foi cravado, ao invés de se considerar 9 metros, na verdade deve-se considerar um comprimento inferior, que a gente chama de comprimento virtual da estaca. Esses 9 metros ele vai ser reduzido para que dê resultados que chegaram mais próximos das provas de carne. Então, isso aqui que eu disse, ó, tem um comprimento total e multiplicando por esse fator de correção, esse comprimento é diminuído, é o chamado comprimento virtual. E esse comprimento virtual, esse fator delta, ele é em função da transmissão de carga da estaca ao solo. Então, se a gente tem a carga sendo transmitida por atrito lateral somente, a gente utiliza um fator de 0,5. Se tiver por ponta somente, a gente utiliza um coeficiente de 1. E se tiver se tiver ponta mais atrito lateral, que é o mais comum, digamos o mais comum, esse fator delta varia de 0,5 a 1. Se não tiver possibilidade de ajustar aí com provas de carga, é aconselhável utilizar 0,7. Tudo bem? Agora eu quero falar para vocês sobre a incógnita cake do solo, ou a incógnita do deslocamento elástico do solo. Vocês vão ver no exemplo que eu vou trazer aqui mais para frente, um exemplo de cálculo, o quanto que isso influi no resultado final. Vejam só, na proposta original de Shells, ele disse que para solos de fácil cravação, esse cake do solo, vamos voltar lá, o cake do solo é o C3, tá? É a parcela de deformação elástica do solo.
Então esse coeficiente C3 para solos de gravação, ele varia 2,5 milímetros. Solos de difícil, ele variava de 0 a 2,5 milímetros. Solos de difícil gravação é 2,5 milímetros. Agora, vocês veem que não tem nenhuma subdivisão de solo, né? Areia, silt, argila. É simplesmente fácil e difícil. Agora vamos lá para a proposta de Fahrenheit, ou eu não sei a pronúncia exata, Fahrenheit e Ricci, né? Tipo de solo. Ele discretiza já um pouco mais o solo, né? Tem aí, só que apesar dele discretizar um pouco o solo, ele fica muito focado em areia, só tem um subtópico aqui no qual ele menciona argila, mas o que predomina é areia. Então, para areia, esse aqui seria interessante de utilizar, né? Porque ele focou mais o trabalho dele nesse sentido. O cake, né? Para areia, por exemplo, aqui seria 2,5 milímetros. Aí já passou para areia fina, 3,8. Então já fugiu da proposta original de Shells, né? Porque aqui em momento algum ele menciona um valor acima de 2,5. Chega até a camada de areia aqui de argila com pelo menos, né? Tem um erro aqui, com pelo menos 50% da estaca em contato com a camada de areia, já chega a 5,1, né? Então veja que passou muito. Vamos continuar, tem mais uma proposta, hein? Isso não são todas que eu trouxe para vocês, estou trazendo algumas. Além de Fahrenheit e Ricci, tem a proposta de Souza e Abreu. Então Souza e Abreu discretizam areias e argilas. Então vejam, ó, o cake para areias varia entre 0 e 2,5, para areias siltosas e siltos arenosos de 2,5 a 5, de argilas siltosas e siltos argilosos 5 a 7 e de argilas 7,5 a 10. Vejam quão alto né? Quanta diferença. Então, afinal, o que usar? O que eu indico? Né? Com relação a essa última proposta de Souza e Abreu, eu fico um pouco receoso de que esses valores tão grandes aqui pode não estar levando em consideração o efeito setup das estacas, né? Ou o efeito de cicatrização, né? Pode ser cicatrização ou relaxação, mas nesse caso aqui cicatrização. Então, assim, até mesmo fazendo um comentário aqui, se você não sabe o que é o efeito setup, também confira no canal que a gente já tem um material sobre isso. Então eu fico pensando de que esses valores tão grandes assim pode acabar, digamos que, elevar demais o fator de segurança. Eu acho que não foi previsto a capacidade de carga com o passar do tempo, né? De forma que as partículas do solo ali se reorganizando em torno da estaca, essa capacidade de carga eu acredito que ia aumentando, e eu acho um pouco exagerado, na minha opinião. Eu acho que se for utilizar essa proposta de Souza e Abreu aqui para argilas, eu recomendaria utilizar 5 no máximo, não passar disso. Na verdade eu já acho esse valor aqui um pouco alto, mas já que, né, ele diz no trabalho dele que teve foram feitos extensos testes, então ele tem alguma base, ele tem base para isso, né? Não foi feito de forma assim, sem embasamento, né? Então veja, né, quanta variação, né, da proposta original, passando por essa aqui, né, aumentando já o coeficiente e aumentando ainda mais. Mas no que isso influencia realmente, né? Eu trouxe um exemplo para vocês vão ver como que funciona. Eu vou discretizar aqui o exemplo, depois a gente vai lá para o Excel, uma planilha rapidinho para a gente ver como é que funciona. Então, para um solo predominantemente argiloso, de cravação difícil, verifique a capacidade de carga em loco, né, ou mobilizada, para a estaca com as seguintes características. Eu já deixei aqui para utilizar o cake como 2,5, mesmo sendo argila. Eu parti lá da proposta original de Shells. Você pode vir, o que a gente vai fazer na verdade é utilizar esse valor e utilizar os valores dos outros autores para vocês verem a variação. Mas o cake aqui proposto inicialmente 2,5, repique medido de 12 milímetros. Esse repique é o C2 mais C3.
né? O modo de elasticidade aqui, a gente está utilizando um crédito de 25 MPa na estaca aí, calculando conforme a NBR 6118 preconiza, a gente encontra aí um modo de elasticidade de convertendo aí para metros quadrados, né, de 24.150.000 kN por metro quadrado. A estaca aí vamos considerar a seção quadrada de 20 por 20. O comprimento cravado foi de 9 metros e o cake do solo adotado, já falei, né, foi repetido aqui. Vamos apagar isso aqui. Então vamos lá. Então temos esse exemplo. Vamos lá no Excel. Então temos aqui, né, vamos um pouquinho. A estaca é 1, por exemplo. O repique medido, que é C2 mais C3. A gente mediu lá, né, aquele valor de repique de 12 milímetros. Beleza, 12 milímetros. Convertendo para metro aí, 0,012. O C2, né, que a gente utiliza na fórmula lá, né, vamos voltar aqui para não ficar confuso na fórmula, né, é K menos C3, ou seja, C2, né. Então, C2, ele é a medida de K, né, menos a medida de C3, que é o cake do solo. A gente falou que está considerando lá no exemplo 2,5, né? Que é a proposta original de Shells. Então, fazendo, né, os 12 milímetros aí menos os 2,5 aí, 9,5. A área da estaca em metros quadrados é 0,04 metros quadrados. O módulo de cidade a gente já colocou aqui. O comprimento da estaca, 9 metros. Eu não coloquei aqui o fator de correção ainda porque eu coloquei aqui na equação mesmo, mas pode colocar aqui também e tirar aqui se vocês quiserem. Então, cravou-se 9 metros, né? Deixa eu ver se foi 9 metros que eu propus lá. Foi, né? 9 metros, tá certo. Então, vejam só, né? Fazendo a fórmula, né? C2 vezes a área, vezes o módulo de cidade, dividido pelo fator de correção. Aqui a gente está adotando 0,7, como eu disse, né? Considerando que aqui está sendo distribuída a carga pela lateral e pela ponta, então utilizamos 0,7, tudo bem? Então 0,7 vezes o comprimento da estaca foi cravado, que é 9, então reduziu aí, né? Quanto que deu de carga aí mobilizada? 1.457 kN, né? Então consideramos 2,5. Agora, suponhamos que o solo é argiloso e a gente não quer considerar 2,5. Vamos considerar aqui que é argila só, né? E vamos considerar 7,5. Vamos lá. O mínimo, né? Vamos considerar aqui 7,5. Então, em vez de ser 2,5, aqui vai ser 7,5. Então, vamos ver quanto que a capacidade de carga que vai diminuir, né? Então, olha para vocês verem, né? Voltou para 690. Então, é aquele negócio que eu disse. Eu acho que está muito conservador, né? Acho que esse valor é muito alto. Vamos pôr aqui 5, então, né? Já foi para 1.000 um valor mais aceitável, considero eu, né? Então, aqui eu só trouxe outros exemplos, né? Só uma continuação da planilha aí, com estaca de seção diferente, enfim, né? Comprimento cravado diferente. É aquele negócio que eu disse, né? Eu acho que fica um pouco conservador passar de 5, né? Acho que até 5 é um valor aceitável. Então, pessoal, era isso aí. Essa era a contribuição referente ao cálculo da capacidade de carga utilizando aí o repique elástico, né? Eu espero que você tenha gostado, né? Que tenha contribuído de alguma forma para você, né? Eu espero que você esteja gostando aí de como que o canal que a gente está postando os materiais no canal. Se você está gostando, deixa a sua participação, isso é extremamente importante, né, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho, né? Então eu aguardo você aí, né, nos próximos vídeos do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.